Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oliveira e eu vim aqui para falar sobre os livros que eu já li. Então não saiam daí e confiram sobre o livro que eu vou trazer hoje. O livro de hoje é essa belezura clássica aqui, chamada Viagem ao Centro da Terra, do escritor, um dos escritores mais famosos aí do mundo, Júlio Verne. Para quem não conhece ele, vale muito a pena dar uma pesquisada. Mas eu também queria falar um pouco sobre ele. Júlio nasceu na França, em 1828, mais precisamente na cidade de Nantes. Ele cresceu numa família de intelectuais, frequentou boas escolas, boa universidade, fez intercâmbio, enfim. Ele sempre teve propensão a escrever com um enriquecimento de detalhes, enriquecimento de diálogos, sabia descrever muito bem as cenas, sabia descrever muito bem os detalhes de cada situação. Mas a sua carreira mesmo começa a andar, começa a criar forma quando ele associa-se ao editor Pierre-Jules Hetzel. Hetzel já era um editor muito experiente, que trabalhava com Victor Hugo, por exemplo, um dos maiores escritores aí também já conhecidos. Em 1862, Hetzel publicou a primeira grande obra do Júlio Verne, que foi uma história sobre um personagem que vai para a África de balões, viajando com balões, enfim. Essa obra ganhou muito destaque na época porque tinha muita informação sobre coordenadas geográficas, entre outros detalhes que muita gente na época não sabia, não fazia nem ideia do que se tratava. Por isso que na época Júlio Verne ganhou muito destaque, além também da divulgação, do trabalho todo de Hetzel por trás desse livro. Verne morreu em 1905 e até hoje ainda é um dos maiores escritores, o maior escritor com mais livros traduzidos. Tem obras traduzidas para mais de 148 línguas. Historicamente falando, isso é um feito dificilmente de ser batido. Mas fica aí o legado do Júlio Verne, gosto bastante dele e de seu trabalho. Mas sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa, que é essa belezura aqui chamada Viagem ao Centro da Terra. O livro foi lançado em 1864 e é narrado em primeira pessoa pelo Hetzel, o sobrinho do Dr. Lidenbrock. Em pleno século XIX, o Dr. Otto Lidenbrock acha, em meio a um de seus livros, o manuscrito escrito por Arne Saknussemm. Só que esse manuscrito está escrito em um código rúnico. Ou seja, aí neste ponto, já nos primeiros capítulos, a aventura começa com o Dr. Otto Lidenbrock e seu sobrinho tentando traduzir o que significava esse manuscrito e por que dele estar ali no meio dos livros escondido. Após traduzirem essa obra, o Dr. Lidenbrock e seu sobrinho descobrem que Arne Saknussemm havia informado que antes de julho, se caso conseguissem entrar em uma cratera que está localizada na Islândia, conhecida como Sneffels, eles conseguiriam embarcar em uma aventura para o centro da Terra. Só que nesse manuscrito não diz mais detalhes, não diz onde exatamente está o centro da Terra, não diz quais perigos ou quais percalços eles teriam no meio do caminho ou quanto tempo demorariam para chegar. Mesmo assim, os dois, apesar do Hetzel, seu sobrinho, ficar um pouco meio receoso em ir, o Dr. Lidenbrock praticamente obriga-o a ir para essa aventura, a embarcar nessa aventura para a Islândia. Eles viviam na Alemanha, acredito eu, uma cidade da Alemanha. O doutor, curioso por natureza, vai para essa aventura e lá, chegando na Islândia, eles contratam um caçador de gansos para poder ajudá-los nessa aventura e nessa enrascada praticamente. O caçador de gansos, conhecido como Hans, foi de muita ajuda para eles. Conforme vão passando as páginas, conforme vão passando os capítulos, percebe-se que o Dr. Hans foi fundamental para que eles conseguissem embarcar nessa jornada e não tivessem mais grandes problemas, apesar de terem tido diversos problemas. Problemas básicos, praticamente, como falta de comida, falta de água, enfim, eles acabam tendo no interior dessa cratera. Só que o mais surpreendente dessa cratera
não são as rochas, não são esses perigos que eles acabam vendo. É praticamente a vida paralela que eles encontram abaixo da terra, abaixo da Islândia, abaixo do mar e abaixo de outros países do continente conforme eles vão embarcando. Tem um certo momento do livro, talvez a partir da página 170 por aí, que eles encontram um oceano praticamente do tamanho do mar Mediterrâneo. Nesse ponto, eu gosto de falar dele porque é um dos pontos que mais me chamou a atenção. Nessa cratera eles encontram diversas coisas que remetem a tempos antigos, a milhares e milhares de anos, que estão preservados, estão conservados e não tem a mão humana ali atrapalhando ou influenciando na sua geração. Enfim, eles encontram rochas, eles encontram detalhes, minérios que são de milhares e milhares de anos, mas também, ao chegar nesse oceano, eles encontram vida pré-jurássica, eles encontram animais marinhos que viveram há milhares e milhares de anos aqui na Terra. Nesse momento em que eles estão no oceano, que eles estão ali naquela jangada em busca do outro lado do oceano, eu me vi ali junto com eles, eu me vi ali vivendo o que eles viveram. Porque a forma como o Júlio Verne, a forma como ele narra, como ele fala, como ele descreve as coisas e as situações, praticamente remete a pessoa ali a estar junto com eles. Em um determinado momento em que eles estão navegando no oceano, eles encontram animais jurássicos, animais históricos, animais marinhos, obviamente, que não existem mais no nosso oceano. Mas eles encontram ali também uma pequena ilha, eles encontram uma ilhota. Depois de estarem navegando por diversos quilômetros, coisa que o professor achava que não iria acontecer, o professor achou que teria poucos quilômetros de extensão, mas acaba se tornando bem maior. Eles encontram uma pequena ilhota que parece uma ilha, assim, de verdade, etc., mas também tem outras peculiaridades. Uma ilha um pouco diferente ali, uma ilha bem rudimentar. Depois disso, eles continuam navegando pelo mar até tentar encontrar a outra parte. Só que eles passam por tempestades. É até meio estranho tentar imaginar uma tempestade dentro de uma cratera, mas realmente acontecem umas tempestades devido a combinações elétricas, a combinações da própria terra que faz com que essa cratera tenha tempestades. Além disso, como eles estão perto do vulcão, era para estar extremamente quente, para ter lavas, enfim, só que não tem nada. Conforme eles vão ficando mais distantes do ponto inicial, realmente vai ficando mais quente. Eles começam com praticamente 0 graus e em determinado momento eles ficam a 35, 40 graus de centígrados. Só que isso se remete também a um fenômeno do qual eles explicam no livro, através de diversos cálculos, através de diversas teorias e referências. Mas realmente Júlio Verne traz referências de cientistas que realmente existiram, traz referências de descobertas desses cientistas e explica através de cálculos, através de números que é possível que não esquente tanto. E isso também é interessante porque é bastante referência do qual ele tem.